Pastor, o que é um falso profeta, pastor Danilo? O falso profeta é aquela pessoa que finge falar em nome de Deus, aquilo que Deus não mandou falar. Esse é um falso profeta. Sabe aquele negócio, assim diz o Senhor? Quando você fala assim diz o Senhor, é muito sério isso. É muito sério, não é, irmão, eu sinto de te falar uma coisa, é uma coisa. Agora, assim diz o Senhor, vigia. Isso aí é uma blasfêmia. Agora presta atenção. O falso profeta, então, é aquele que fala em nome de Deus aquilo que Deus não mandou falar. Então, baseado, não no que o Danilo está falando, mas no que Jesus nos alertou nessa passagem aqui, nós devemos estar muito atentos, sabe, para saber diferenciar os verdadeiros profetas de Deus daqueles que apenas usam o nome de Deus para se promover, para se beneficiar com isso muitas vezes. Você sabe o que eu estou falando. Você deve estar se perguntando assim nesse momento, pastor, mas como eu vou saber identificar um falso profeta? É para isso que eu estou aqui fazendo essa live hoje, meu querido, porque eu quero te ajudar como identificar um falso profeta. E a primeira forma para você identificar um falso profeta, sabe o que é? As profecias dele nunca se cumprem. Essa é a primeira coisa que você tem que analisar. A profecia de um falso profeta, elas nunca se cumprem. As revelações até batem, presta atenção, que isso é muito sério. Aquilo que ele fala até bate com aquilo que você está passando. Muitas verdades são ditas pelo falso profeta, porém, as profecias finais que são liberadas da boca deles nunca se cumprem. Olha o que diz em Deuteronômio capítulo 18, versículo 21. Se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que não procede do Senhor? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e o que disse não acontecer nem se realizar, essas palavras então não procede do Senhor. Com soberba a falou o tal profeta, então não tenhas medo dele. Olha que forte isso. Vou falar rapidamente com você aqui então sobre dois homens da Bíblia, para você entender. Um era o profeta verdadeiro e o outro era o falso profeta. O profeta verdadeiro era o profeta Samuel. Esse é um profeta de Deus de verdade, escolhido e chamado pelo próprio Deus. Samuel, Samuel, oh glória a Deus, aleluia. Então veja bem, ele não se nomeou profeta, está entendendo? Ele foi chamado pelo próprio Deus, ele não se nomeou profeta e colocou lá no perfil do Facebook, está entendendo? Profeta tal, não, peraí, tem coisa errada. Ele foi chamado pelo próprio Deus, ele não se nomeou profeta. Então veja bem, 1 Samuel capítulo 3, versículo 19. Olha o que diz aqui. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, fazendo que se cumprissem todas as suas palavras. E todo Israel, de Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Meu Deus, que aprovação é essa? Do próprio Deus. Deus fazia cumprir todas as palavras que saíam da boca de Samuel. Agora tem um outro profeta, por nome de Ananias. Ananias apareceu nos tempos de Jeremias, e esse falso profeta, o texto vai dizer que ele liberou uma profecia para o povo que vivia escravo na Babilônia, para o povo de Deus, os israelitas. Ananias, esse falso profeta, ele disse para o povo de Israel que Deus, disse algo que Deus mandou falar. Disse que Deus havia prometido que dentro de 2 anos o Senhor livraria o povo de Deus das mãos de Nabucodonosor. Então veja bem, mas aquela profecia era uma profecia mentirosa, falsa. Sabe para quê? Para ganhar a aprovação do povo. Então ele foi lá e ele falou somente aquilo que o povo queria ouvir. Ei, olha para cá. Essa aqui é uma das maiores características de um falso profeta. Falar o que as pessoas querem ouvir. Como eles fazem isso? Porque geralmente quando é Deus que fala, na maioria das vezes, ele fala o quê? Quando é Deus,
na maioria, ele vai falar contra aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Sim ou não? Ou é só comigo que é assim? Quando é Deus que fala, geralmente ele vai falar contrário àquilo que nós queríamos ouvir. E por falar aquilo então que Deus não mandou falar, e aquilo que o povo queria ouvir, aquele profeta falso, Ananias, ele acabou pagando com a própria vida. Cuidado, hein, profeta? Cuidado, hein? Cuidado para você não estar falando que Deus não mandou falar, hein? Já pensou se essa fatura chega? Pagar com a própria vida? É a palavra de Deus. Vigie, hein? Se converte e Deus vai usar você de verdade um dia, poderosamente. Para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler o texto com você, Jeremias 28, 14. Então ele disse: assim diz o Senhor, eu te lançarei sobre a face da terra. Este ano ainda morrerás, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu então Ananias, o profeta. No mesmo ano e no 7º mês, ele morreu. Meu Deus, eita Jeová, presta atenção. Cuidado, profeta. Cuidado. Olha o tamanho desse mistério aqui. Nós estamos no mês 6, já pensou? Aqui está falando que esse falso profeta morreu no mês 7. E nós estamos no mês 6 desse ano. Tem mistério, tem um mês para se arrepender. É um mês para colocar a cara no chão, se arrepender e não perder a própria vida. E outra coisa, é muito importante você avaliar, analisar se a profecia desse falso profeta, talvez, ela tem data para se cumprir, viu? Porque esse negócio de soltar profecia e falar, passa o tempo que passar, para de blá blá blá, pelo amor de Deus. Que conversa fiada é essa, meu irmão? Ou Deus é preciso no que fala, ou não é Deus que está falando? Que passa o tempo que passar o quê? Dá o prazo. Dá o prazo. Aqui nós vemos o texto, tem que ter prazo, tem que acontecer, tem que se tornar realidade a profecia, senão não é Deus que está falando. Deus não deixa ninguém confundido nem envergonhado não, meu irmão. Quando Deus quer falar, Ele fala a porta, a cor da porta, que tem atrás da porta, Ele fala. Deus não deixa ninguém confundido não. A Bíblia diz que Deus não deixa ninguém confundido e nem envergonhado. Deus não fica deixando nada no ar, sabe? Nada no ar. Deus não faz isso não, viu? Essa conversinha fiada que a gente ouve por aí, de entregar uma profecia e depois falar, agora ora a Deus, irmão, que Ele vai te revelar o resto. Olha, que vergonha para o evangelho isso, hein? Ora a Deus, que Deus vai te revelar o resto. Isso é uma vergonha, isso é uma mentira, isso é um falso profeta. Que orar a Deus e Deus vai revelar o resto. Se Deus está falando, Deus vai falar tudo, meu irmão. Deus não deixa nada no ar, não. Você já viu na Bíblia, alguma vez, mostra para mim na Bíblia, na palavra, Deus começar a falar algo e parar pela metade? Nunca, não existe. E tenha certeza, irmão, quando Deus falar, Ele fala por completo, até que a pessoa tome uma atitude, ou simplesmente não é Deus que está falando. Deus não vai deixar você em cima do muro, não. Ele vai falar tudo que Ele tem que falar para que você tome uma atitude, para que você mude de vida. Segunda forma, então, de reconhecer um falso profeta. Os frutos que a pessoa possui. Olha, isso aqui é tremendo, hein? Os frutos que a pessoa produz. Você vai identificar se ele é um falso profeta ou se a pessoa não é um falso profeta. Quando Jesus estava alertando o povo sobre os falsos profetas, que apareceria nos últimos dias, sabe? Então ele disse em Mateus capítulo 7, versículo 15. Olha o que ele fala. Cuidado, Jesus, viu? Não é o pastor Danilo, não. Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas. Mas por dentro eles são lobos devoradores. E ó o alerta de Jesus. E pelos seus frutos os conhecereis. E pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos de ervas daninhas? Presta atenção. Olha o que Jesus está falando aqui, igreja. Que um profeta de Deus de verdade, ele é conhecido por aquilo que ele é e não por aquilo que ele faz. Tá entendendo? Aviãozinho, sapatear,
karatê, sei lá. Ó, um profeta de Deus de verdade, ele não é conhecido pelo que faz ou pelo que fala. Ele é conhecido por aquilo que ele é, pelo seu caráter, pela sua vida diária. Aleluia. Ou seja, a pessoa, ela pode falar muito bem. Ela pode ter uma dicção boa, ela pode ter conhecimento profundo das escrituras, ela pode ter teologia, ser até um grande líder renomado. Mas pelo fato da pessoa ser um falso profeta, os frutos da vida dessa pessoa serão sempre ruins e reprovados. Olha para os frutos. Profeta é profeta. Ah, está entregando revelação? Olha para os frutos. Procura saber como que é a vida dessa pessoa. E então você vai saber se essa pessoa é um profeta de Deus ou se é um profeta falso. Oh, aleluia. Ó, então presta atenção. O que eu quero dizer para vocês? Quer dizer que o falso profeta, ele não vive no dia a dia aquilo que ele prega. É isso que Jesus estava falando para o povo aqui. Vocês vão identificar porque o falso profeta, ele não vive no dia a dia aquilo que ele prega, aquilo que ele fala. Por isso que se alguém, por exemplo, aparecer na sua vida dizendo que é um profeta de Deus, que Deus mandou te falar algo, e dizendo que Deus mandou entregar algo para você, a primeira coisa que eu aconselho você, principalmente como seu pastor, antes de acreditar em qualquer palavra de um profeta, em qualquer revelação de qualquer pessoa que seja, renomado ou não, analise bem a vida da pessoa e os frutos da vida dessa pessoa. Veja os frutos, veja os resultados. Ele possui os frutos do Espírito, como está lá em Gálatas 5, do versículo 19 ao 24, depois você lê lá. Ele possui os frutos do Espírito? Ou o suposto profeta, ele possui os frutos do Espírito ou ele pratica as obras da carne? O ódio, o ciúme, a inveja, a avareza, o egoísmo. Olha para cá, não perde essa revelação não. Vale a pena lembrar também, olha aqui, ó. Não perde atenção não. Vale a pena lembrar que um falso profeta ou uma falsa profetisa, a pessoa também, ela passa a ser conhecida, sabe por quê? Por causa da discórdia que ela gera entre os irmãos. Esse é um falso profeta. Olha o que o apóstolo Paulo falou, para não ficar só nas minhas palavras, olha o que o apóstolo Paulo falou a respeito dessas pessoas falsas e mentirosas. Romanos 16, versículo 17 em diante. Diz assim, ó: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, discussão, intriga e escândalo contra a doutrina que aprendestes. Afastai-vos dessas pessoas, pois os tais não servem a Cristo. Olha o que está falando aqui. Os tais não servem a Cristo. Pode estar na igreja, mas não serve a Cristo, o nosso Senhor, mas ao seu ventre, com suaves palavras de bajulações, e enganam o coração dos ingênuos. Olha só, com suaves palavras e bajulações, enganam o coração dos ingênuos. Não seja um ingênuo na presença de Deus. Tome cuidado e analise a vida das pessoas. Não vai recebendo qualquer profecia e revelação de qualquer pessoa, meu irmão. Quando Deus quer falar com você, eu vou falar isso aqui mais para frente agora, já estou finalizando. Quando Deus quer falar com você, Ele fala na palavra e ponto final. Terceira forma de reconhecer um falso profeta: os seus ensinamentos não são bíblicos. Agora tem uma coisa muito importante que você precisa saber. Quando o falso profeta, ele é muito bom, sabe? Ele é muito bom em enganar os ingênuos, como diz a palavra que nós lemos aqui, porque quem é enganado é ingênuo. Então veja bem, quando o falso profeta, ele é convincente demais nas palavras dele, e quando ele evita fazer, geralmente você vai ver um falso profeta porque ele evita fazer revelações futuras. Aí fica difícil você identificar ele. O bicho é liso, sabe? Aquele tal do bagre ensaboado. Esse aí é o falso profeta. O bagre ensaboado, ele evita falar sobre o futuro. Geralmente o falso profeta, ele vai falar, sabe do quê? Daquilo que já aconteceu, ou daquilo que está acontecendo.
E na maioria das vezes, por que ele fala? Porque já ouviu comentários. E em alguns casos até pesquisou no Facebook. Eita, glória a Deus. Então, hashtag fica a dica. Cuidado com o que você posta. Para de expor sua vida nas redes sociais. Tá entendendo? Mas existe um teste, aleluia, que você pode fazer e você vai identificar o falso profeta. Esse teste não falha, um teste que com certeza ele será reprovado. Esse teste, para finalizar, é o teste da Bíblia. Oh, glória a Deus! O teste da Bíblia. O falso profeta, ele nunca ensina a Bíblia. Não, ele não vai ensinar a Bíblia. Ele pode até usar algumas passagens da Bíblia, sabe? Mas de forma distorcida, para favorecer ele mesmo. Ele vai usar a Bíblia, ele vai pegar algumas passagens, mas que favoreça ele naquilo que ele quer falar. Eles tiram contextos, sabe, do assunto, eles ignoram alguma parte das escrituras, distorce outra, aquilo que está escrito, eles vão distorcendo. E olha que interessante, o próprio Satanás no deserto, ele tentou enganar Jesus fazendo, sabe o que? Distorcendo o que estava escrito nas escrituras. Mas não deu muito certo não, ele foi desmascarado, sabe por quê? Porque Jesus conhecia bem a palavra de Deus, Jesus Cristo era a própria palavra, ele confiava nas escrituras do Pai dele. Então olha que interessante, Mateus 4, versículo 6, e eu fecho aqui. Ele disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu Jesus, também, oh glória a Deus, também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Infelizmente, eu digo isso com tristeza no meu coração, essa mesma técnica diabólica, demoníaca, ela tem sido usada até os dias de hoje para enganar as pessoas. Mas diferente de Jesus, muitos caem nessa técnica do diabo aqui. Sabe por quê que eles são enganados? Porque não conhecem muito bem as escrituras, como Jesus conhecia e desmascarou ele ali. Também está escrito. É por isso que as pessoas acabam sendo enganadas por falsos profetas, usados por Satanás. Sabe por quê? Porque eles não conhecem as escrituras. Então coloca uma coisa na tua mente, no teu coração nessa noite. Não interessa se a profecia vem para te consolar, não interessa se ela vem para te confrontar, para te exortar. Se a profecia não estiver de acordo com a palavra de Deus, ela não vale nada. Se a profecia não tiver de acordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus, ela não tem valor. Então fica aqui a minha dica para você nessa noite. Se você quer identificar um falso profeta, e olha, não é só para você identificar para ficar julgando também não, porque é vergonha na cara. É para você identificar o falso profeta e se proteger das mentiras. Sabe o que você deve fazer? Busque conhecer a palavra de Deus. Não deixe se levar por emoções, não seja emotivo. Deus não está nisso, Deus não está em emoção, Deus é razão, Deus é justiça, você está entendendo? Deus é direto, Deus não se importa com emoção. Deus disse, o meu povo, eles perecem, eles estão morrendo. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento. Oh, aleluia, glória a Deus. E outra coisa, para finalizar, nunca, jamais você dependa dessas pessoas para falar com Deus ou para ter uma resposta de Deus. Isso é ser muito criança na presença de Deus, sabia? Nunca dependa de um profeta para falar com Deus ou para receber uma resposta de Deus. O profeta, ele é usado por Deus, o verdadeiro, ele é assim, claro que é. Mas ele é usado como confirmação e eu vou te explicar isso. Nunca dependa dessas pessoas para isso. Para falar com Deus, tenha um tempo de oração diário com Deus, você mesmo. Desenvolva um relacionamento, desenvolva uma intimidade com Deus. Para você ter uma resposta de Deus, esqueça os profetas, vai falar com Ele. Porque Ele vai te responder, Deus falará com você através da palavra. Vai ler a Bíblia e Deus vai falar com você. Através da palavra pregada também, Ele vai falar com você. Não sejamos ignorantes, irmão. No Antigo Testamento, as pessoas elas precisavam dos profetas para ter uma resposta de Deus. Sabe por quê? Porque o pecado separou eles da presença de Deus. Eles não tinham como ter orientação, sabe, vinda de Deus para eles, a não ser por meio dos profetas.
Os profetas era o único canal entre Deus e o povo. Mas agora essa história mudou. E você não é um ignorante. Você já está na presença de Deus faz tempo. Jesus veio ao mundo, você sabe, para nos livrar da condenação do pecado. Então com isso ele nos Ele nos reconciliou com Deus. E hoje nós temos uma conexão direta com Deus, tanto para falar com Ele, quanto para ouvir Deus. Oh, aleluia, glória a Deus por isso. Pode ficar tranquilo que se Deus quiser falar com você, seja através da Bíblia, numa leitura que você estiver fazendo, seja através de uma pregação, de uma live como essa, sabe, principalmente de uma pregação, e até através de um sonho Deus fala com você, de uma visão, Deus vai falar com você se Ele quiser, fique tranquilo. Eu quero finalizar falando para você o seguinte: se Deus quiser falar com você através de um profeta, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquila, que Ele vai enviar até você um profeta verdadeiramente de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, abrir os seus olhos e que você possa crescer mais a cada dia na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, quero orar pelo teu povo, pedir para que o Senhor abra, Senhor, os olhos espirituais. Que o Senhor possa dar visão, Senhor, para esse homem e essa mulher. Não permita os seus filhos serem enganados, Senhor. Não permita, Senhor, Satanás tocar.